Eu acompanho na UFRJ também, o doutor Felipe Félix. Meu amigo. Amigão meu. Gosto muito dele. Boa noite, Gabi. Gabriela, o teu caso clínico vai ficar para quarta que vem, tá bom? Falando com a Luísa e ela me falou. Ela vai me ajudar também. Porque o doutor Cássio, que é o neuroradiologista, ele está fazendo mudança essa semana e aí ele pediu para a gente transferir essa discussão de caso clínico para quarta-feira que vem. Tá ótimo, tá ok. Tá bom? Tá bom. Najadir, boa noite. Alda, se você quiser já ir colocando a apresentação, pode ir compartilhando a tela. São 7 horas e 58 minutos. Vocês já conseguem me ver, né? Já. Ótimo. Vamos dar uns minutinhos. Não deixa. Não faz e não compra. Não preciso não, Laís. Muito obrigado. Bom descanso. Pode ir.
Boa noite a todos. Um grande Inclusive, prazer que hoje você que é mais... voltamos às nossas reuniões científicas do nosso programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília e do Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia. Hoje, a nossa palestrante será a professora Alda. A Alda é minha aluna de mestrado. O tema do mestrado dela é o tema da sua palestra de hoje. E, Alda, você tem 45 minutos. Ótimo, doutor Faiz. Primeiro, boa noite novamente para todo mundo. Quero agradecer o convite, doutor Faiz. E hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre esse tema, mas quero me apresentar primeiro, para quem não me conhece. Meu nome é Alda Linhares, sou otorrinolaringologista e mestrando também, novamente, né, doutor Faiz, do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UNB. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre implante coclear e zumbido, e eu vou focar um pouquinho no implante coclear nos pacientes com surdez unilateral, como terapia para o zumbido e para essa surdez. Isso porque existe ainda uma polêmica muito grande em relação ao implante coclear no tratamento da surdez unilateral, especialmente em relação ao tratamento do zumbido debilitante que esses pacientes apresentam. Apesar de já ter sido recentemente reconhecido pela FDA como uma terapia de bons resultados, né, e reconhecida já internacionalmente, muitos colegas na prática clínica questionam essa indicação. Então, o zumbido é considerado como percepção do som ser uma fonte externa, é uma condição multifatorial, mas frequentemente ocorre no contexto de uma perda neurosensorial concomitante. E nos pacientes que têm zumbido, essa organização tonotópica que ocorre na cóclea é registrada no córtex auditivo, mas em estudos de neuroimagem recentes, os pesquisadores já conseguiram demonstrar que esses registros nesses pacientes com zumbido também acontecem em outras áreas corticais, como região de ínsula anterior, córtex parietal e frontal, o hipocampo, parahipocampo e outras áreas, o que acaba comprovando a ideia de que o zumbido realmente é multifatorial e outros fatores podem estar associados à gênese dessa condição, né? E comprova também o que Jastreboff já mostrava na sua teoria do zumbido ser uma condição multifatorial. E nos pacientes com implantes elegíveis, né, que são pacientes que são candidatos ao implante coclear, normalmente o zumbido é algo pouco pesquisado. Então, a gente acaba vendo na prática clínica que muitas vezes os pacientes que são candidatos a implante coclear reclamam de zumbido. Isso é tão importante porque muitos deles referem que o sintoma é frequente e a prevalência desse sintoma nos pacientes que são elegíveis ao implante gira em torno de 66% a 86%. Já na população geral, 4% da população no mundo apresenta zumbido. Então, realmente deve ser uma condição que não pode ser esquecida, muito menos nos pacientes candidatos a implante, já que muitos trabalhos nos mostram que o implante coclear pode reduzir a percepção do zumbido. E nos pacientes com surdez unilateral, que é classificada como uma audição normal em uma orelha e perda auditiva severa profunda na orelha contralateral, também experimentam do zumbido, e a incidência nesses pacientes de um zumbido debilitante na orelha acometida também é muito grande. Ela gira em torno de 54% a 84%. E o zumbido nesses pacientes tem um impacto negativo importante na qualidade de vida. E o tratamento hoje do zumbido, ele reside em cima de drogas psicoativas, como os antidepressivos ansiolíticos, a terapia psicológica, priorizando a terapia cognitivo-comportamental, e no uso de dispositivos auditivos como o CROSS e as próteses osteoancoradas. Mas nas últimas décadas, uma nova opção de tratamento tem surgido, que é o implante coclear para pacientes com zumbido, especialmente nos pacientes que apresentam surdez unilateral, em função dessa grande prevalência do zumbido debilitante nesses pacientes.
Apesar de não ser considerado o padrão ouro para tratamento, o implante coclear apresenta algumas vantagens em relação aos tratamentos que já foram concebidos e reconhecidos. Uma delas é a possibilidade de restaurar a audição binaural desses pacientes, melhorar o desempenho no teste de percepção de fala no ruído, melhorar a localização sonora, reduzir, assim, a gravidade e a angústia associadas a essa condição e, dessa forma, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Então, a gente entender como que a percepção do zumbido muda após a ativação do implante coclear pode ser uma das chaves para nós conseguirmos entender melhor os mecanismos patogênicos do zumbido e trazer novas propostas de tratamento cada vez melhores para esses pacientes, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. E a literatura, ela tem demonstrado até o momento que o implante coclear melhora a percepção de zumbido nos pacientes com surdez unilateral. E isso pode ser evidenciado por alguns trabalhos, e eu trouxe alguns deles. Numa meta-análise recente que nosso grupo publicou no Brazilian Journal, em 2020, foi observado que pacientes que apresentam zumbido pré-operatório, que são candidatos a implante coclear, podem se beneficiar com implante uni ou bilateral, e todos os estudos analisados nessa meta-análise mostraram uma melhora maior que 50% nos scores dos questionários aplicados para avaliar a percepção de zumbido. Já num outro trabalho, publicado em 2016 na Hearing Research, foi notado que o zumbido reduzia significativamente, até 3 meses após a primeira ativação, né, e adaptação do implante coclear, e essa redução da percepção do zumbido permanecia instável até 10 anos de avaliação pós-ativação do implante. E o mais curioso é que nos pacientes com surdez unilateral, o zumbido, a sua redução, na verdade, né, foi o principal benefício notado por esses pacientes, o que acaba nos mostrando que, na verdade, os pacientes que têm surdez unilateral sofrem realmente de vários sintomas que são considerados, na verdade, relevantes na prática clínica ainda hoje, porque são pacientes que conseguem ainda ter algumas funções auditivas que permitem uma vida mais ou menos normal. E num outro trabalho, publicado na PLOS ONE em 2016, eles perceberam que o zumbido podia ser suprimido com a estimulação elétrica na cóclea, independente de som ambiental. Ou seja, se o paciente estivesse dentro de uma cabine acusticamente tratada, mesmo que ele não tivesse nenhum estímulo sonoro externo, ele conseguia ter uma percepção reduzida do seu zumbido, o implante coclear ligado. E isso foi observado mesmo a longo prazo, não só dentro dos primeiros meses pós-ativação do implante. Numa revisão sistemática publicada na Current Opinion, em 2012, foi observado que todos os estudos mostraram uma supressão do zumbido na maioria dos pacientes com surdez unilateral que foram submetidos a implante coclear. E nenhum desses estudos analisados relatou uma piora do zumbido após a cirurgia e após a ativação do dispositivo. E um trabalho que foi publicado na Ear in Hearing em 2018, que analisou pacientes com surdez unilateral nos 3 principais centros de referência de implante coclear na Califórnia, notou que, quando eles avaliaram os pacientes para vários parâmetros, né, de audiológicos na surdez unilateral, com 1 mês, 3 meses e 6 meses pós-ativação do implante coclear, todos eles apresentaram uma melhora significativa nos scores de vários parâmetros, inclusive da percepção do zumbido, através de um questionário de percepção de zumbido. Então, a melhora foi significativa, assim como a gente observou para outros parâmetros, que logo mais eu vou falar. E, além disso, eles observaram também uma melhora na percepção do zumbido de forma objetiva, através da avaliação da escala visual análoga. E uma coisa interessante é que, nesse trabalho, eles avaliaram a orelha normal 20 sozinha, antes e após a ativação do implante, com o implante coclear desligado e ligado, sendo abafado. E aí, eles perceberam realmente que havia uma melhora da percepção do zumbido nas duas situações, e também na binauralidade, com o implante coclear ativado. Então, nesse trabalho, eles observaram que, além
dos parâmetros audiológicos de reconhecimento de fala no silêncio, reconhecimento de fala no ruído, localização sonora, percepção de qualidade do som e espacial, percepção do som após o uso do dispositivo, todos melhoraram com a ativação do implante coclear. E um questionamento que ficou ainda, apesar de toda essa melhora nos parâmetros, é que se houve, quando eles analisaram a orelha normal 20 sozinha, mudança real na performance dela após a ativação do implante, porque os gráficos mostravam que sim, mas esse trabalho teve uma limitação que foi não avaliar se existia resquício auditivo na cóclea da orelha implantada que ajudava na avaliação pós-ativação do implante a orelha normal 20 sozinha. E aí, pensando em toda essa polêmica que existe em cima do implante coclear como um tratamento para zumbido, principalmente nos pacientes com surdez unilateral, que são considerados pacientes pouco sintomáticos, né, em função dessa deficiência, nosso grupo propôs um trabalho que é para avaliar se o implante realmente melhora a percepção do zumbido em pacientes com surdez unilateral. Para isso, nós vamos analisar um grupo de pacientes que têm a surdez unilateral de grau severo a profundo e avaliar se o implante realmente melhora a percepção no zumbido dos pacientes que já têm essa queixa, avaliar se a técnica cirúrgica de inserção dos eletrodos, assim como o número de eletrodos inseridos na cóclea, altera os resultados da percepção do zumbido. Nós vamos também avaliar se existe uma melhora no teste de percepção de fala e localização sonora após o implante, e vamos correlacionar qualidade de vida e percepção do zumbido após o implante coclear. Além disso, nós vamos fazer uma análise também da função vestibular, que alguns trabalhos têm demonstrado que não houve alteração alguma e não tem relação com o implante coclear na maioria dos pacientes com surdez unilateral. Então, para isso, nós vamos analisar pacientes com 3 meses e 6 meses, perdão, 1 mês e 3 meses após a ativação do implante. E para avaliação audiológica, nós vamos fazer uma audiometria nesses pacientes, avaliar limiares de reconhecimento de fala no silêncio e no ruído através do questionário Hint, para localização sonora. Nós vamos testar tanto a orelha normal 20, quanto a orelha com implante coclear isoladas, e depois a condição de binauralidade em 3 condições de localização sonora, né, de fonte sonora e ruído. Para avaliação do zumbido, nós vamos usar da escala visual análoga de percepção sonora, para uma avaliação objetiva, e uma avaliação subjetiva através do questionário THI. Nós vamos avaliar a qualidade de som e qualidade espacial através do questionário SSQ e qualidade de vida através do questionário RUCOL. E aí fiz uma aula menorzinha para a gente discutir, abrir para discussão e abrir para perguntas. Espero ter trazido algumas informações relevantes para vocês, da literatura mais recente, sobre esse tema tão polêmico ainda na prática clínica. Excelente, Alda. Muito obrigado. Imagina, muito feliz. Coloca para mim de novo lá no teu desenho de estudo, no teu métodos, na constituição dos grupos. Volta lá, num dos slides do seu métodos. Esse aqui, tu fez. Deixa eu ver. Não estou conseguindo ver a sua apresentação. Desculpa. Consegue ainda? Peraí. Acho que eu parei de compartilhar sem ver aqui. Será que sou eu que não consigo? Não, eu acho que eu parei mesmo. Parou. Isso. Aí, agora voltou. A nesse? Ou nesse? Volta. Isso aqui. Acho que o nosso dilema sempre foi definir se podem ser pacientes com perda auditiva assimétrica
ou se single side deafness, não é isso? Isso. Esse é o nosso maior dilema, porque se a gente acatar e incluir a perda auditiva assimétrica, muitos desses pacientes que a gente está fazendo agora terapia bimodal vão poder entrar. Uhum. Sim. Por exemplo, amanhã a gente vai operar um paciente com surdez profunda unilateral e uma surdez moderada. Não é isso? A Luísa vai apresentar o caso do Antônio Suzuki. Mas, pelo que eu me lembro, o Antônio Suzuki, do lado bom, é uma surdez moderada. Acho que é 60 decibéis de média tetratonal. Então, assim... Faê. Oi, Pauliana. Oi, boa noite Boa todo noite. mundo. Parabéns pela aula, Alda. Legal. Então, essa questão da perda assimétrica, Faez, é complicado você analisar para analisar depois, né? Se esse zumbido, o que melhorou o zumbido, se foi realmente implante coclear, se o paciente referia esse zumbido mais do lado que você implantou, se era um zumbido que ele não localizava bem. Difícil mesmo. A análise é mais difícil, né? Se esse paciente da perda assimétrica, se ele está você adaptado, consegue se ele não está. uma casuística boa e um N grande só de pacientes com single side deafness é melhor. Uma surdez, uma anacusia unilateral, assim, você consegue assim ter menos vieses, mas o problema é a casuística, é o N. O ideal é ela colher o questionário, eu acho que de todos. Separe em grupos com single side deafness, né, com orelha contralateral normal, separa o grupo de perda assimétrica e no final da coleta ela vê, porque talvez ela vai ter que ficar com um grupo só, talvez ela pode avaliar 2 grupos, porque se ela a gente já está coletando restrita, todos. né? A Isa está ouvindo a gente, não está, Isa? Coitada, a Isabela tá cheia de questionários, né, Isabela? Não, eu acho que a Isa está coletando tudo. Ela tá com os meus também. Tô com o de Pauliana. Hein, Isa? Mas está coletando de todos, não é? Avaliação do zumbido antes e depois. Que é da de Pauliana, né? Mas é como não teve nenhum que era unilateral, assim, eu fiz os questionários de Pauliana, realmente. Quem? O Antônio Suzuki, que a gente vai operar não, amanhã. Ele ainda não, vou pegar ainda. Então tem que ser O dele eu amanhã vou antes pegar da ainda. cirurgia, hein? Mas o do meu, Eu tinha dado para ele da outra vez. Tá. A minha coleta a gente já está terminando, né? Então, assim, a gente não está com pacientes novos, a gente está pegando só os últimos questionários. Não, mas não pode parar de coletar, não. Não pode parar de coletar, porque, Pauliana, teu doutorado já está no final, está acabando. Mas, assim, quantos outros doutorados que a gente vai desenvolver com então, a gente continua com a coleta. Para sempre. Todos os fellows são obrigados a coletar questionário de zumbido pré e pós-operatório. E eu sugiro, viu, Isa e Luísa, quero que vocês coletem sempre. Não só os questionários de zumbido, como questionários de tontura, no pré e pós-operatório de toda a cirurgia nossa. Porque isso no futuro não é só a tese de mestrado da Isa, da Luísa, não é só a tese de doutorado da Pauliana, é a tese de doutorado da Alda que está vindo. E assim vai. Então, assim, questionários de qualidade de vida, zumbido e tontura, antes e depois de toda a cirurgia que a gente vai fazer. Toda. Estapedor, mastoide, implante coclear, prótese osteoancorada, tudo. Porque isso vai ser um material de pesquisa fantástico para todo mundo. E aí, Faís, quando eu... e a gente arquiva isso junto com o prontuário dos pacientes, tá bom, Isa? Estão todos comigo. Tá, você tá arquivando numa pasta separada? Pasta, isso. Tá bom. Então, vamos... Se você quiser... Então, vamos guardando em pastas, arquivo, mas, assim, eu quero questionários de qualidade de vida, zumbido e tontura
pré e pós-operatório de todas as nossas cirurgias, todas, incluindo as nossas cirurgias de base de crânio, tudo, 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 tudo. E aí, Faís, umas 3 semanas atrás eu reuni com a Isabela em Brasília, e assim, junto no mesmo tempo do questionário do pós, por exemplo, o meu, a gente colhe o questionário 7 dias pós-ativação com 3 meses, 6 meses. Aí a gente estava procurando também os ganhos, né? Então, assim, tem que ter a audiometria desse período, porque não dá para a gente saber se o zumbido melhorou. Não, mas a gente faz sempre. O paciente. Então, assim, Mas pra... qual período você está falando? Gente, o meu 3 e 6 meses. Sempre. São... É obrigatório. Luísa e Isa. Obrigatório. Todo paciente antes 3 e 6 meses. Acho que a gente sempre faz isso, não é isso? Uhum. Oi, doutor Faez, a Fernanda. Oi, Fernanda. Boa noite, gente. Pauliana, a gente tem sim todas as audiometrias de todos os pacientes, porque é o período de acompanhamento no mapeamento. Então, a gente encontrou. A Isabela, ela foi procurando no sistema, não, né? Mas Pauliana e Fernanda, eu quero de todas as cirurgias, não quero só de implante coclear, não. Eu tenho de implante e de estapedor, né? Que eu tô pegando também. Das estapedores, mas as outras não fiz ainda, não. Mas, vamos separar uma pasta para cada tipo de cirurgia, então. Vamos separar. Melhor do que isso, Isa. Vamos botar no prontuário de cada paciente. Eu acho que é melhor deixar separado, vai ficar mais difícil de procurar depois. Vai facilitar para o futuro. É melhor deixar uma pasta para cada cirurgia, eu acho. Tá bom. Então, vamos fazer uma pasta para cada cirurgia, porque facilita depois pesquisa, né? Não, e a Isabela é super organizada com os questionários. Fiquei boba de ver, tudo bonitinho, arrumadinho. Não, a Isabela é muito caprichosa. Isa? Muito. Isa, então é o seguinte, amanhã vamos separar uma pasta para cada cirurgia. Nenhum paciente mais vai ser operado sem ter os questionários de qualidade de vida, audição, zumbido, tontura, antes e depois, 0, 3 e 6 meses. É de lei, que isso no futuro vai ser o doutorado de vocês, é material de pesquisa nosso. Mas o meu trabalho a gente ainda estava definindo. Eu não falei nada com a Isa e assim, não passei nada para ninguém. A gente estava só definindo. Aí até foi a proposta de apresentar hoje, né? E mostrar tudo. Não, mas assim, eu estou determinando essa conduta nossa do serviço, porque, gente, a gente tem 5 alunos de doutorado, 6 alunos de mestrado, e não para a gente nunca vai deixar de ter muita gente. A gente talvez tenha um dos maiores volumes de cirurgias de próteses osteoancoradas, implantes cocleares, úneo bilateral do país. Então, a gente tem que documentar tudo. Tem que ter pré e pós de tudo. Tá bom? Tá bom. Ouvi um tá bom bem baixinho da Isa. Tá bom. Agora eu gostei. Vou organizar. Por favor. Amanhã, se você quiser, a gente já vê essa questão das pastas e o local onde a gente vai guardar. Mas isso é fundamental. Tá bom? A Raíssa e a Daniele podem ajudar a Luísa e a Isabela também. Devem ajudar. E aí a gente vai botar as pastas numa biblioteca que seja de fácil acesso para todo mundo. As meninas, doutor Faez, inclusive, estão montando uma planilha com todos esses dados tabulados de exames, assim, para a gente deixar no Excel pronta também para pesquisa. Eu prefiro, digitalizado também. E aí, Isabela, se você quiser, amanhã a gente pode conversar e as meninas podem ajudar também. Tem a Jordana, a Daniele, a Raíssa, todas podem ajudar. Boa ideia, Fernanda. Tá bom, obrigada. Olha aqui, só para vocês saberem, hoje o pessoal da Medel ofereceu um simpósio para a gente organizar, tá? Um simpósio internacional, a gente trazer
um speaker deles internacional para a gente organizar isso para início do primeiro semestre de 2022, né? Nossa, que bom. Quem que seria o speaker deles, Faís? Vamos pensar, a gente podia trazer um cirurgião e uma terapeuta. Então, vamos seguir adiante com a reunião científica. Ô, Alda, Oi, doutor. o artigo, a gente tem que seguir adiante com aquele artigo da ossificação coclear. Faís, onde que a gente vai publicar ele? Peraí. Então, vamos publicar no grupo da Elsevier. Pois é, mas lembra que você tinha falado para a gente olhar uma revista paga, mas aí depois você sugeriu essa. Aí a Alda até que submeteu essa última vez, mas não deu certo. Não deu certo. Vamos tentar do grupo da Elsevier. Lá eles têm, acho que é ORL, TEACTA. Nossa, mas essas não são pagas? Elsevier é pago. Ah, então vamos nessa. Journal of Pathology era da Elsevier, né? Pode mandar. O journal? Pode mandar. Tá. É um excelente artigo. O N não é muito grande, mas é um artigo muito interessante, tem que ser publicado. Tá? Então, Alda, veja isso hoje. Dá uma olhada. A Elsevier, ela tem um grupo de revistas de otorrinolaringologia que são todas indexadas e tem fator de impacto bom. Tá bom. Tá? Então, vamos publicar logo esse artigo. Então, Luísa, pode apresentar o nosso caso clínico que lá da universidade, que a gente ia apresentar de um garotinho com rabdomiosarcoma, vai ficar para a quarta que vem, porque o Cássio não vai poder participar conosco hoje. A gente já organizou, então, com a oncopediatra e com ele, que é neuroradiologista, para a quarta que vem a gente fazer a apresentação do caso. Então, Luísa pode apresentar os casos de amanhã. Tá sem áudio, Luísa. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Doutor Faes, eu vou falar primeiro do Antônio, que é mais complicado. Os outros casos são um pouco mais rápidos. Essa semana, o DFTV me cobrou uma entrevista sobre treinamento olfatório. Só que tinha que ser feito imediatamente, senão a gente ia perder a reportagem. E eu ofereci para alguns médicos aqui da clínica, ficou todo mundo assim meio que com medo de fazer a gravação. A Luísa estava assim na frente, falei, Luísa, vamos. Ela fez na hora e mandou, e ficou super legal. Lembrar, Luísa, sempre, quando dá entrevista, orientar, procurar, né, o médico otorrinolaringologista para fazer diagnóstico diferencial, né? Mas ficou bem bacana. Bom, vocês estão vendo minha tela? Estamos. Então, amanhã nós teremos 3 cirurgias. Eu vou primeiro conversar sobre a cirurgia mais complexa. Então, trata-se de um paciente do sexo masculino. Ele é japonês, natural do Japão. Tem 73 anos. Como comorbidade, hipertenso, diabético e hipotireoidismo. A primeira consulta dele no instituto foi em julho do ano passado. E ele chegou contando uma história para a gente de uma cirurgia prévia no ouvido esquerdo, que foi realizada no Japão,
E a queixa, no momento da consulta, era uma piora da audição no ouvido direito. Ele mantinha quadro de otorreia frequente no ouvido esquerdo, mas nessa primeira consulta, o que estava chamando a atenção dele era mais a questão da audição do lado direito que estava piorando. Aos 47 anos, então, ele foi operado no Japão, foi feita uma possível timpanomastoidectomia, e nessa ocasião, ele referiu ter sentido uma tontura intensa depois da cirurgia, com duração de cerca de 10 dias. Aqui essa imagem é de uma casa equilibrista lá no Japão, em China, no Japão. Coloquei por causa do desequilíbrio que ele sentiu durante os 10 primeiros dias depois da cirurgia dele. Ao exame físico, então, no ouvido direito, a gente tinha uma membrana retraída e opacificada, e o ouvido esquerdo com uma perfuração central ampla com presença de otorreia. Resultado dos exames. Então, a tomografia de ossos temporais, eu vou até pedir desculpa pelo filme, que ele levou um filmezinho para a gente daqueles de ver no negatoscópio. Então, a imagem ficou meio ruim, mas eu vou colocar aqui. Ouvido direito, o laudo falava sobre material de parte mole, preenchendo a cavidade timpânica e o recesso epitimpânico, sem erosão do esporão ou da cadeia, sugerindo uma otite média crônica não colesteatomatosa. E no ouvido esquerdo, com material de parte mole preenchendo a cavidade timpânica, recesso, com erosão e luxação medial da cadeia ossicular e do esporão de Chaussé, sugerindo uma otite média crônica colesteatomatosa. Aqui, as imagens aqui do ouvido esquerdo, né, no corte coronal, e as imagens em corte axial, eu tentei... Aí tinha uma imagem mais ampliada, que eu acho que ficou a melhorzinha de colocar. A gente observa esse material de parte mole nos 2 ouvidos. E, assim, eu não sei se esse esporão do lado direito está tão preservado assim, não. Mas, claramente, do lado esquerdo tem uma erosão importante. E os ossículos do lado direito, a gente vê ainda a presença dos ossículos. Do lado esquerdo, remanescentes, assim, a gente não consegue identificar direito o que é o quê, com a erosão do esporão de Chaussé. A audiometria do paciente, como o Dr. Faies falou, ouvido direito, uma perda moderadamente severa, e uma perda profunda no ouvido esquerdo, com ausência de reflexo. Esse paciente, ele tem um ganho até bom com o uso do aparelho auditivo no ouvido direito. Isso é importante para a gente. Bera com ausência de resposta no ouvido esquerdo, com presença de onda 1, 3 e 5 no ouvido direito. Bera normal. E na avaliação vestibular dele, ele tem tanto a prova calórica, com uma hiporreflexia à esquerda, quanto um verrite com ganho reduzido do lado esquerdo. E aqui eu coloquei esse gráfico das frequências para mostrar que realmente o labirinto dele está deficitário em todas as frequências, desde a baixa frequência, né, que é a prova calórica, até a alta frequência no verrite. Então, para esse paciente, qual que é a cirurgia que a gente vai propor? Uma petrosectomia subtotal no ouvido esquerdo, mais um implante coclear deste mesmo lado. Para esse paciente, a gente vai ter alguns desafios, né? Então, eu fiz uma breve revisão da literatura, achei esse artigo aqui do Thomas Linder com o André Ataide, só para a gente se direcionar amanhã para o nosso caso. Então, foi um estudo retrospectivo feito com N de 19 pacientes, sendo 5 homens e 14 mulheres, de 12 até 82 anos. 14 pacientes realizaram a cirurgia e o implante no mesmo tempo cirúrgico e 5 pacientes em 2 tempos cirúrgicos distintos. Então, quais são as considerações para esse tipo de paciente? Então, um paciente que tem um colesteatoma e que a gente vai fazer a cirurgia e vai implantar no mesmo tempo cirúrgico. A gente vai abrir o ouvido médio do paciente. Então, a gente pode... na verdade, a gente vai abrir o ouvido interno, tá, gente? Então, a gente pode ter uma rota de disseminação da infecção. Os objetivos, então, de amanhã: erradicar a doença, então, erradicar o colesteatoma, prevenir a recorrência do colesteatoma, prevenir a meningite, né, que é a complicação,
e inserir seguramente o eletrodo para não ter o risco de extrusão. Esse artigo ele descreve algumas técnicas, mas a respeito da cover e do bypass, eles falam que tem risco de lesão do facial, mostra um risco maior de taxa de reoperação e mostrando uma superioridade da petrosectomia subtotal em relação às outras técnicas. Então, a gente vai optar amanhã pela petrosectomia subtotal para esse paciente. E aí a gente vai fazer tudo no mesmo tempo cirúrgico. Então, vamos fazer a petrosectomia seguida do implante coclear. Para alguns casos que estejam mais complexos ou que a gente considerar que não deva fazer no mesmo tempo cirúrgico, a gente pode primeiro fazer a petrosectomia, fechar esse ouvido, pode acompanhar com uma ressonância, né, com restrição à difusão, para ver se não ficou nada lá da doença e depois implantar. Mas no nosso caso de amanhã, a gente vai preferir, né, fazer a petrosectomia subtotal seguida do implante coclear no mesmo tempo cirúrgico. Então, esse paciente, como já é uma segunda cirurgia, né, ele já fez uma cirurgia de mastoide, a gente não sabe como é que foi, os autores sugerem uma incisão em S, retroauricular, para facilitar na descida do retalho temporal para inferior. Então, o retalho ele vai ficar pediculado anterior, a gente vai fazer uma incisão posterior na pele do conduto, expor a cartilagem do tragus e fazer uma incisão também na região anterior do tragus. O fechamento do conduto, ele é talvez um dos passos que a gente vai ter que ter mais importância nessa cirurgia, né? A gente vai ter que dar uma atenção boa para o fechamento do conduto desse paciente. Remover a pele medial, remover a membrana e os ossículos, fazer a mastoide. Então, a gente vai remover todas as células remanescentes desse paciente, remover a mucosa doente do ouvido médio. O artigo fala para a gente ter atenção para a mucosa ali na platina, fechar a tuba auditiva e depois abrir a janela e passar o eletrodo. Fechar a cavidade, depois rodar esse retalho de músculo temporal que a gente pegou ali para inferior. Por isso que eles sugerem essa incisão em S. E aí, quais que são as conclusões? Então, a gente tem uma bomba na mão, né? E a gente quer restabelecer a audição desse paciente e tirar a doença. Então, aproveitando que o paciente é japonês, coloquei essas duas imagens aqui de Hiroshima, então, logo depois da bomba, em 1945, e hoje, em 2020. Então, esse é o nosso objetivo de amanhã. Fazer uma petrosectomia subtotal com implante coclear, que seja segura, que seja eficiente, e se todos os passos eles forem seguidos adequadamente, a gente vai ter um resultado positivo. O paciente ele não tem meatoplastia, né, Isa? Mas o fechamento do conduto depois de uma meatoplastia ele pode ser mais desafiador e, como eu disse, em situações críticas, o procedimento ele deve ser realizado em 2 momentos distintos. A cirurgia, então, ficou uma petrosectomia subtotal com implante coclear do mesmo lado, amanhã no home, às 7 horas da manhã, e o processador foi o Nucleus 7. Se alguém tiver alguma consideração a respeito da cirurgia, do que a gente vai fazer amanhã, se a gente propõe de fazer alguma coisa diferente, doutor Faies, é isso mesmo? Luiz, excelente apresentação. Nossa, muito legal, como sempre. Você foi muito sensato em dizer que eu diria que acho que talvez o que vai mais me dar trabalho é o fechamento do conduto. Mas assim, eu me lembro que no Japão não fizeram uma meatoplastia ampla e se fizeram uma meatoplastia foi bem pequena. Então eu acho que a gente vai ter pele para fechar, porque minha intenção é preencher com gordura e sepultar o conduto, entendeu? Fechar o conduto, obliterar o conduto. Então, eu me lembro, a gente viu ele recentemente, né? E a gente viu ele foi segunda-feira. Segunda-feira, e o conduto dele tá bom, não tá, Isa? Tá. Ele não tem uma meatoplastia ampla, não. Então acho que vai ser tranquilo.
Acho que vai ser tranquilo. E o eletrodo é um detalhe, né, que se for o CI 632, o perimodiolar, vai ser melhor, porque ele contorna o conduto e ele fica agarrado lá. Se for o de parede lateral, aí a gente vai buscar uma forma de tentar manter ele bem firme dentro da cóclea, porque vai ter muito espaço. Nesse caso da petrosectomia, o cabo e os eletrodos, ele fica solto, né? Ele fica ali solto, então tem que ficar bem... a gente tem que oferecer estabilidade para esse cabo e para os eletrodos. Então, é isso. É um caso muito interessante, muito legal. Esse caso, para dar exemplo, quem participou daquele nosso mesa redonda da quarta-feira à noite passada, vai entender o que eu estou falando agora. Esse nosso paciente, ele era casado, e ele vinha me ver, vocês vão entender por que eu estou contando a história de vida dele. A cirurgia dele demorou, virou uma novela, acho que tem mais de um ano que a gente congelou ele, parou com todo o processo cirúrgico, porque ele era casado, a esposa suspeitou de traição e ele chegou em casa, a roupa dele, as malas estavam jogadas do lado de fora da casa. A esposa dele trancou a porta e falou: não quero mais te ver nunca mais. E o mundo desse cara acabou. E a cirurgia já estava autorizada, e aí esse cara entrou num momento assim de depressão. Eu falei assim, eu não vou operar ele agora. No pior momento da vida dele, não vou operar ele. Isso foi um ano atrás. Então, a Fernanda conhece a história muito bem, né, Fernanda? E a gente segurou ele, encaminhamos ele para a psicóloga, está acompanhando com a Luciana esse ano inteiro, preparamos ele para agora operá-lo. E a esposa virou para ele, e o plano de saúde é da esposa. Então, a esposa falou, vou manter você no meu plano só até a cirurgia. Acabou a cirurgia, nem o plano. E ele é japonês, ele não tem ninguém aqui no Brasil. Então, assim, Então, a gente tinha que dar esse tempo, a gente tem que compreender e que o momento tem que ser o momento ideal para o paciente. Agora ele está emocionalmente bem, as coisas bem resolvidas, agora ele já tem suporte de alguns amigos, familiares, então agora sim a gente vai operá-lo e eu espero que corra tudo bem. Vai dar certo, se Deus quiser. Doutor Raíssa aqui. Estou te ouvindo, Raíssa. Fica à vontade. A gente vai apresentar um pouquinho da parte fonoaudiológica, igual a gente combinou daquela vez. Aí a gente vai compartilhar a tela um pouquinho para falar sobre essa história do seu Antônio Suzuki. Ótimo. Enquanto você compartilha a tela, Raíssa, eu queria fazer a pergunta para quem está ouvindo a gente. Eu percebi que ninguém comentou, falou, por que a gente não faz uma prótese achancorada do lado da perda profunda, ao invés de encarar uma petrosectomia subtotal num paciente com otite média crônica? Ninguém fez esse comentário, hein? Então, assim, sim, aí a gente vai falar um pouquinho aí da indicação da e aí achancorada. a Raíssa vai falar um pouquinho sobre isso. Vai lá, Raíssa. Dani, você quer falar ou eu falo? Posso falar, Rai, aí você pode me ajudar Tá bom, complementando. Pronto, então, vamos beleza, lá. pode começar. Obrigada. Então, algumas informações, né? A gente vai acabar repetindo, mas é bom para a gente fixar o caso. Né? A etiologia da perda dele provavelmente é genética. Ele tinha a história pregressa, né, de provável tímpanomastoidectomia na esquerda, que foi realizada lá no Japão, e em 6 meses de pós-operatório sentiu muito desequilíbrio, e na época foi orientado a programar outra cirurgia. Ele já era usuário de Ásia há 10 anos, e aí em janeiro
desse ano, ele relatou piora da audição na orelha direita, né? E já fazia um mês dessa piora. Negava otalgia. Ele já tinha uma experiência auditiva prévia em 2020, com uma média de 60 dBN à direita e anacusia à esquerda. E era usuário de AASE, com essa piora, né, em janeiro de 2021. Então, desde 2020, ele teve diversas indicações diferentes, como a gente pode ver aqui, devido a essas alterações nos limiares dele de audição. Então, começa com setembro de 2020, uma indicação bimodal de implante coclear à esquerda e AASE à direita, até a última indicação, que foi em março agora de 2021, onde foi realizado um teste de prótese óssea ancorada à direita e também um teste de prótese óssea ancorada à esquerda. O SSQ dele, a gente observa uma média extremamente baixa. Dani, né? me perdoe te interromper, mas assim, volta o último slide, eu queria fazer uma consideração para explicar. Sim. Ele, desde o início, a Fernanda está aí, ela deve lembrar dessa história muito bem também. Desde o início, eu queria fazer a terapia bimodal com ele, o implante coclear do lado da anacusia e o aparelho auditivo do lado direito. Exatamente como está escrito aí. Só que, o que aconteceu? A esposa dele que interviu e achou que ia ficar muito caro o implante coclear e ela paga coparticipação no plano de saúde, sabe? E aí foi quando ele foi testar a prótese óssea ancorada, que seria uma solução temporária para ele, sabe? Mas ainda bem que esse tempo serviu para curar a parte emocional dele, equilibrar isso aí, e a gente conseguiu voltar à indicação original, que é o que a gente vai fazer amanhã. Isso. Doutor Faez, Dani, licença. Pode falar, Fernanda. Eu lembro que no final do ano, assim, esse é um caso bem, vamos chamar assim, de desafiador. A Luciana também está até aqui na reunião. E foi um caso bem, assim, da parte fonoaudiológica. Luciana, você difícil. Depois fala para a gente, então, essa parte emocional do nosso paciente. Isso. E aí eu lembro, doutor Faez, que o primeiro teste da prótese óssea ancorada, ele tinha uma perda, assim, com limiar, uma via óssea mais preservada. Eu lembro que nós fizemos o teste de percepção de falha, ele falou que tinha ficado bem, que tinha gostado, só que ele é um paciente que, assim, o que ele falou para a gente que andava, assim, 20 quilômetros, 50 quilômetros de bicicleta todos os dias, mas que não tinha gostado da prótese, porque pelo tamanho, enfim. E aí foi a questão do implante, e a gente faz a prótese, que teve benefício, vai para o implante, e aí foi quando a perda dele realmente teve uma piora novamente, a via óssea dele deu uma rebaixada, e Isso aí... mesmo. Esse ano ele refez o teste de prótese óssea ancorada novamente. Eu lembro que ele falava assim, nossa, eu tô escutando, mas eu não tô entendendo. E realmente, assim, ela oferece uma força do ganho, assim, na via óssea significativa, assim, potência, mas não oferece discriminação de fala, né? E aí eu lembro que eu até fiz unilateral, fiz bilateral, e realmente não teve benefício, que aí foi quando realmente todo mundo, a gente sentou novamente, e aí foi quando o caso dele realmente é implante coclear, e aí foi quando a Luciana ajudou a gente também aí nessa indicação. É exatamente isso, Fernanda, muito bem colocado. E a Luciana Luciana Sherman Palmer, é a psicóloga do nosso Centro de Implante Coclear. Eu queria que ela ligasse o áudio e fizesse rapidamente alguns comentários sobre esse caso. Só por curiosidade para todos, ele é um idoso, né? Só que a esposa dele ficou com ciúme dessa história da bicicleta. E a esposa dele acha que essa história da bicicleta dele era uma amante que ele tinha, que andava de bicicleta com ele. E ele promete de todas as formas que ele não tem amante, que ele só andava de bicicleta. Mas curiosidade, né? Luciana, pode falar aí, conta aí pra gente.
Luciana, você está sem áudio. Enquanto a Luciana não entra, Luísa, meus parabéns, a apresentação foi excelente. De novo, está muito didática. É excelente você apresentar a técnica operatória do que vai ser realizado, porque é a oportunidade que a gente tem para discutir a atualização da técnica. É isso mesmo. O retalho pediculado é importantíssimo, né? O paciente que já foi operado. E é isso, foi excelente, muito bom. A Luciana colocou no chat que ela está sem áudio. Está tentando resolver. Aí, enquanto isso, eu vou dar seguimento, e aí ela consegue, é o tempo que ela consegue resolver o áudio. Então, a gente vê que as médias dele do SSQ são muito baixas, ou seja, ele não estava tendo um bom desempenho com esse aparelho auditivo, já não dava a qualidade de vida que ele precisava. E aí aqui nós temos as avaliações audiológicas. A primeira, de julho de 2020, severa direita e profunda esquerda, com curvas do tipo A e reflexos ausentes. A gente vai ver que a de janeiro já mostra uma alteração, já está diferente. O Bera na orelha direita foi tudo presente, com implicabilidade, já na orelha esquerda, ausente de resposta. Não pode, filho. Se você for lavar o carro, você tem que tirar. Me avisar. Você tem que tirar o choro do meu carro. Oi, minha internet caiu, voltei. Dani, a gente perdeu o teu áudio. Tem que voltar aí um minutinho no que você acabou de falar. E eu consegui o áudio aqui. Pronto, Lu. Boa noite. Luciana, se você quiser se apresentar, falar alguns minutinhos sobre o caso do Antônio Suzuki. Vou falar aqui rapidamente. Boa noite a todos vocês. Ainda não conheço a turma. Como já foi falado anteriormente, a historinha do doutor, né, do seu Antônio Suzuki é bem extensa, né? Aí lembrando que teve toda essa história, ele começou com a esposa, fazendo todo o acompanhamento com a esposa, e até que houve o problema, né, conjugal, e ela pediu que tirasse, me ligou e pediu que tirasse ele do plano e que ela não autorizaria mais a cirurgia de implante. E aí a gente começou, né, todo aquele trabalho com ele, eu também fazendo paralelo com ela, para ver se ela autorizaria, e ela aceitou, então, autorizar a prótese, mas não o implante, né? Aí voltou a fazer todo aquele pedido para o hospital para autorizar a prótese ancorada. E a gente levou, ele entrou no processo depressivo, não parou de comer, parou de dormir, não tinha a menor condição de enfrentar uma cirurgia, estava morando de favor na casa de um amigo, também não tinha nem onde ficar, e foi quando nós nos reunimos como equipe e achamos que não era o momento, né? O doutor Faez também falou, não vou operar esse paciente com esse emocional tão prejudicado. Então, ganhamos tempo aí, daí para frente, até para conseguir que a esposa, né, autorizasse, entendesse a necessidade dessa cirurgia e, junto com a advogada, arrumasse uma outra forma dele repor financeiramente a ela, né? Ele já está mais acomodado, já está mais estabilizado e mais motivado também para enfrentar agora a cirurgia do implante. É um senhor idoso, foi uma pena, né? Era um casal muito bacana, foi uma pena isso ter acontecido, porque vai prejudicar muito o desenvolvimento dele depois, até porque ele está muito sozinho. E agora, essa moça que o doutor Faez citou, eu posso até abordar o assunto, porque não foi falado para o doutor Faez, então não é só para mim, não é sigiloso,
essa moça pedalava com eles e a Ione, a esposa, né, garante que ela tem certeza que houve algum envolvimento, e o doutor Antônio Suzuki garante que não houve nada, mas quem ele tem agora para ajudá-lo, que está acompanhando, inclusive, nas sessões, é essa moça, que é muito mais nova, e falou para mim que não tem nenhum relacionamento afetivo, a não ser que quer ajudá-lo, porque ele está muito sozinho nesse momento, né? Então, é isso. Foi um quadro complicado para, né, para decidir o que ia ser feito, porque não era só o que ele necessitava, mas é o que o plano iria autorizar para ele também, né? Acho que por aí deu para ter uma ideia. Muito obrigado, Luciana. Nada, né? Espero que corra tudo bem amanhã, e aí vou ver se eu continuo acompanhando ele após a cirurgia. Ele vai precisar. Muito obrigado, Luciana. Um abraço para vocês e boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Então, Dani, pode Pronto, concluir gente, a tua... Pode seguir adiante. Isso. Aqui é de julho do ano passado, a gente vê que na orelha direita ele tinha um ganho, né, aqui razoável, com reconhecimento de 80%, sentenças 96%, e na orelha esquerda com a asa ele já não tinha ganho nem benefício nenhum. Então, quando ele retorna em janeiro desse ano, a gente vê uma alteração já aqui nos limiares, nas curvas dele, com uma perda auditiva do tipo mista, de grau moderadamente severo à direita, e já uma perda que não é mais mista, né? Uma perda sensório-neural de grau profundo à esquerda. As curvas que anteriormente eram A bilateral se tornam A na orelha direita e C na orelha esquerda, com ausência dos reflexos ipsi contralaterais. No PEAT, a gente continua com o mesmo quadro, presença de ondas na orelha direita e na orelha esquerda, ausência, na frequência de 100 dBNA, na intensidade de 100, e aqui o ganho. A gente vê que na orelha direita teve uma piora no ganho, né? Tinha ali algumas frequências em 30, 40, agora já estão 60, 55, porém um reconhecimento de monossílabos e sentenças de 100%. E aqui foi o teste que foi realizado com a prótese oxi-ancorada, se eu não me engano foi o ponto super power, que a Fernanda testou nele. A gente fez 2 testes, né? Primeiro um teste na orelha direita com a ASE e na orelha esquerda com a prótese, que deu um ganho, esse ganho aqui que a gente está vendo, 55, 30, 35, um reconhecimento de sentenças de 80%, e depois a gente testou separadamente, na orelha esquerda, a prótese oxi-ancorada, e na orelha direita a gente vê que os limiares estão bem parecidos, com diferença de 5, 10 por frequência, e também o reconhecimento de sentenças muito parecido, né? E considerando que provavelmente essa perda poderia progredir, a gente vê que pelo ganho da prótese oxi-ancorada não seria suficiente para ele. Utilizar a prótese não seria a indicação. É isso. Muito obrigado, Raíssa, quer complementar? Dani, eu acho que você falou tudo muito bem, aí eu acho que está bem tranquilo para todo mundo. Obrigada. Eu não consegui compartilhar a tela e eu passei para a Dani. Mas ficou ótimo. Excelente. Muito obrigada. Não, a apresentação foi excelente. Acho que ficou bem o espírito da nossa equipe, que é multiprofissional, né? Acho que muito legal ouvir a palavra da psicóloga do Centro de Implante Coclear, ouvir a equipe das fonoterapeutas especialistas em reabilitação auditiva, ouvimos a técnica cirúrgica com a equipe da otorrino. Excelente, excelente. Acho que e da próxima vez, Jordana está ouvindo a gente, é a nossa fellow de audiologia, talvez assim a gente programar agora a participação da equipe da audiologia também nessa avaliação dos casos. Aí está ficando excelente, está lindo de ver, viu? Muito bom. Sim, doutor. Tá bom, Jordana? Programar tá ótimo. A sua avaliação desses pacientes do pré e pós-operatório para você é fantástico também, para o teu
para aprendizado. Isso é excelente. Pode deixar, doutor Faiz. Muito obrigado. Então, temos mais algum caso? Alguém quer fazer mais algum comentário? Luísa, temos amanhã uma prótese osteoancorada e outra estapedotomia, não é isso? Quer que ponha aqui, rapidinho? Quero Então, sim. Ponto primeiro. Sobre essa cirurgia, doutor Fernando vai começar lá no Hospital Brasília, o implante ósseo integrado, com você, Luísa, e Isabela vai com a doutora Thaís e comigo para Petrosé. Tá. A mochila está comigo, viu? Eu vou chegar. As coisas estão comigo. Motor. Ah, tá. Não, mas eu acho que está autorizado. Está tudo autorizado. Mas é só depois, com calma, você leva, né? Então, é o segundo caso. Na verdade, é o primeiro caso de amanhã, né? É um paciente do sexo masculino, de 7 anos. A primeira consulta dele no instituto foi em dezembro do ano passado. Ele tinha uma microtia à direita, como comorbidade, né? Vamos dizer assim, ele está em acompanhamento com a neurologia devido a um transtorno de comportamento, mas até o momento ele não tem nenhum diagnóstico. Na autoscopia, então, a gente vê uma microtia com estenose do conduto no ouvido direito e o ouvido esquerdo sem alteração. Esse aqui é o exame físico da criança. Resultado dos exames. Então, uma audiometria com essa perda condutiva no ouvido direito. Não foi possível fazer impedância, né? Mas o ouvido esquerdo com audição boa. Bera também a gente não conseguiu fazer no ouvido direito, mas o bera do ouvido esquerdo normal, sem alteração. Então, em março desse ano, o doutor Fernando indicou o teste com prótese osteoancorada. No teste de percepção de fala, 100% da sentença, com o uso do ponto, e 88% sem uso do ponto. A família percebeu uma melhora importante, ficou entusiasmada e foi encaminhado para avaliação com a psicóloga, que liberou a cirurgia de amanhã. Então, vai ser no Hospital Brasília, 1.4, no ouvido direito, às 6 horas da manhã. Não é isso, Fernando? Fernando está aqui? Isso mesmo, Luísa. Certinho, tudo ok. E a outra... Peraí. E o outro caso de amanhã... É uma estapedotomia. Paciente do sexo feminino, de 42 anos. Primeira consulta dela foi em janeiro desse ano. Negou comorbidades, tem história de perda auditiva no lado paterno, então a avó paterna, alguns primos, a tia por parte de pai, todo mundo com história familiar de hipoacusia. Refere uma perda auditiva bilateral desde os 18 anos e, desculpa, ela já usa a ASE bilateral há 15 anos. Esses são os exames audiológicos dela, então ela tem uma perda mista, bilateral, com a curva A e a ausência de reflexo dos dois lados. Uma discriminação boa, 100%. O HIT dela é normal e ela não tem queixa de tontura. Ela tem uma queixa discreta de zumbido, mas não é importante. E a tomografia dela não mostra nada. Assim, peguei o CD hoje com ela, até que ela foi na consulta pré-operatória. Fiquei tentando ver se eu vi algum foco, alguma coisa assim, mas a tomografia dela aparentemente normal, com laudo normal e ressonância também normal. Não vi nada que me chamasse atenção, não. Você chegou a ver isso, doutor Faiz? Você achou alguma coisa? Vi sim, não, tá normal. Os exames de imagem para
para otosclerose, são complementares e são úteis para confirmação e exclusão de diagnóstico diferencial, como a síndrome da deiscência de canal semimuscular superior, não é? E timpanosclerose maciça, outras causas que são importantes para a gente. Mas, assim, o caso dela tá muito claro. Volta lá na audiometria dela. Ela tem como ampliar aqui a orelha esquerda. Ela é uma perda bem simétrica, né? Peraí. Eu saí. Peraí. Bem Espera, não, acho que esse é outro. Aí. Bem simétrico, bem simétrico. E ela vai ter, a gente vê ó, principalmente nas principais frequências, olha o tamanho do gap, ó, 10, 20, 35. Que talvez ela vai ter que continuar usando o aparelho. Isso, ela está bem orientada. Então, a cirurgia ficou para amanhã, meio-dia, no Hospital Santa Lúcia, e a prótese vai ser uma prótese de titânio. Exatamente. Muito bem. Excelente. Algum comentário? Vamos ver aqui, acho que tem comentários no chat, né? Deixa eu ver aqui. Ó, bate-papo. Ok. Elogios para a apresentação da doutora Luísa. Muito bem. O pessoal adorou as analogias com a cultura japonesa. E a doutora Pauliana dizendo dia cheio amanhã, Petrozé com implantes, Tapedô, Osho ancorada. A fonoaudióloga Ariane Gonçalves dizendo excelentes casos e apresentações. Muito bem. Uma boa noite a todos. Um bom descanso e até a próxima quarta-feira. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.